Boa noite a todos e a todas. A Universidade Federal do Acre, por meio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEABI, tem a honra de iniciar a sexta semana em favor de igualdade racial, fruto da continuidade de um trabalho que vem sendo realizado uma vez por ano desde 2015 pelo Movimento Negro Educador, que une esforços de professores e alunos da UFAC, tanto de graduação como de pós-graduação, como também com o apoio institucional e dos movimentos sociais do Acre. Este evento tem congregado pesquisadores em políticas de promoção de igualdade racial de diferentes áreas, sobretudo da educação para a socialização de seus estudos e pesquisas, no intuito de fortalecer estas políticas e os sujeitos que desenvolvam trabalhos voltados para ela. O objetivo deste evento não é apenas dar visibilidade e publicidade a trabalhos que tenham como foco políticas de promoção de igualdade racial, mas também criar discussões de enfrentamento ao racismo por meio de palestras e ainda formações continuadas por meio de oficinas e minicursos que ampliem conhecimentos teóricos e metodológicos para aprimorar a luta por uma sociedade mais justa. Para realizar a abertura deste evento, convidamos a coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEABI, da UFAC, professora mestra Flávia Rodrigues Lima da Rocha. Olá, boa noite, né? Boa noite a todos e a todos e a todes. Né? Que alegria estarmos aqui juntos na sexta semana em favor de igualdade racial. É um evento que nós, né, na Universidade Federal do Acre, por meio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, já vemos promovendo há 6 anos, né? 6 anos consecutivos, desde 2015. E eu aproveito, né, para dar as boas-vindas aos nossos participantes, aos nossos ouvintes, agradecer, né, a todos que se inscreveram, a todos que estão participando, os colegas, né. Aqui a gente não tem uma mesa, um dispositivo de honra que aparece como nos momentos presenciais, né, mas nós estamos aqui com um dispositivo de honra muito bonito, que muito nos honra, né. Então, desde já, eu quero cumprimentar esse dispositivo, né, quero cumprimentar a minha reitora, a professora Guida, né, que sempre tem estado conosco nesses momentos que são bem decisivos para a nossa política de promoção de igualdade racial dentro da nossa universidade, né. Quero cumprimentar também meu colega Pinheiro, né, que está aqui representando a PROEX, e dizer que esse é um evento de extensão, né, tem sido um evento de extensão ao longo dos anos, e a extensão também tem tido uma participação muito importante, né, em estender essas nossas ações de promoção de igualdade racial a toda a comunidade, né. É um evento aberto a todos, né, com incentivo da PROEX, que é a nossa Pró-Reitoria, né, de Extensão e Cultura. Quero cumprimentar também a minha amiga que está aí no exercício da coordenação do curso de licenciatura em História, a professora Bianca, porque esse evento é um evento proposto pelo curso de licenciatura em História, né? Por lá que nós propomos as nossas ações de extensão. Quero dar boa noite também para o cerimonial, que sempre nos acolhe, que sempre faz um trabalho, né, para nos deixar à vontade nesses momentos mais formais, né, de abertura, e que sempre organiza tudo com tanto carinho, né, a ponto de nos deixarmos assim mais confortáveis, né? E aproveito, como já falei, para dar boa noite a todos aqueles que estão participando, a toda a equipe que está trabalhando, né? Eu estou aparecendo aqui sozinha, mas na verdade tem uma equipe imensa trabalhando,
desde julho para que esse evento pudesse estar acontecendo, né? Porque esse evento é um evento que realmente a gente pode chamar de evento de resistência, por conta do nosso contexto de pandemia, por conta do nosso contexto político nada favorável, né? Por conta de todo o desmonte das políticas de promoção de igualdade racial que nós temos sofrido. Então, a sexta semana em favor de igualdade racial que nós estamos abrindo hoje tem esse caráter, né, de dizer nós estamos aqui e nós não vamos sair. Nós conquistamos espaço, né, nas universidades e com o apoio institucional que nós temos, nós vamos permanecer, né? Então, sejam todos muito bem-vindos à sexta semana em favor de igualdade racial. Hoje é só a abertura, que vocês vão se deliciar aí com a nossa conferência de abertura, com o professor Gabriel, que vocês vão já, né, se apaixonar aí por ele, igual a gente já é aqui, os que vão conhecer hoje. E nós também temos os nossos minicursos e grupos de trabalho que começam a partir de amanhã, né? E as nossas palestras em forma de live que vão até quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos, né? Uma feliz sexta semana em favor de igualdade racial para todos nós. Ouviremos agora o diretor de Arte, Cultura e Integração Comunitária, o professor doutor Francisco Pinheiro de Assis, que neste ato representa o pró-reitor de Extensão e Cultura, o professor doutor Isaac Dayan Bastos. Boa noite a todos e a todas. Nesse momento eu quero cumprimentar a mesa em nome da professora Guida, nossa reitora. Nesse momento eu represento o professor Isaac, que manda um forte abraço a todos e a todas, deseja um excelente evento, não pôde estar presente nesse momento em detrimento a questões de saúde, mas ele está, mentalmente está aqui presente, né? Aqui representando o professor Isaac. Quero também parabenizar a professora Flávia, minha colega de trabalho do curso de História, pela condução, né, dos trabalhos que ela vem tendo ao longo dos anos, hoje iniciando a realização da sexta semana em favor da igualdade racial. É uma ativista desse movimento, né, que vem ao longo dos anos, desde o período que era aluna do curso de História. Eu lembro-me já do envolvimento que ela tinha com as causas sociais, né. Quero também parabenizar o professor, meu colega, né, o professor Gabriel, lá da Universidade da Bahia, né. Quero desejar que seja bem-vindo a nossa querida UFAC, né, que é um local que nós amamos e estimamos muito, né. Bem, como bem a Flávia falou, nós somos parceiros da Flávia, né, do NEABI, estamos sempre em conjunto trabalhando, divulgando o trabalho da Flávia, da maneira que nós estamos sempre apoiando a Flávia, né, por considerar que é um trabalho extremamente importante, né, as questões em defesa da igualdade racial, tendo em vista que, ao longo desses últimos anos, percebe-se que as questões do racismo têm aflorado, né, de forma bastante acentuada, por toda essa conjuntura, inclusive política, né, o próprio desmonte das universidades, né. Então, todas essas questões de fato vêm aflorando com bastante intensidade, né. Então, consideramos que esse trabalho da professora Flávia, juntamente com o grupo que apoia, que está dando suporte, é extremamente importante para a nossa universidade, para nosso estado e para toda a nossa região amazônica, e por que não dizer para o nosso país, né. Então, desejo a todos um excelente evento, né, que possamos estar juntos no decorrer dessa semana e que, de fato, possamos estar juntos, né, nesses momentos tão importantes, nos debates, né, para que, de fato, possamos estar consolidando, né, ações que possam, de fato, a gente estar ao longo dos anos estar colocando em ação. Muito obrigado a todos e a todas. Com a palavra, a diretora de apoio à formação acadêmica, professora doutora Lucicleia Queiroz, neste ato, representando a pró-reitora de graduação, professora doutora Ednaceli Damasceno.
Boa noite a todos. É com imensa alegria que estamos aqui na abertura oficial deste evento, cumprimentando e parabenizando pela iniciativa a nossa querida companheira dinâmica e excelente professora doutora Flávia, né? E em nome da nossa reitora, professora doutora Guida Aquino, cumprimento a todos, aproveitando para parabenizar a nossa instituição, em nome da nossa reitora, que, embora nós todos tenhamos as iniciativas, nós temos encontrado na nossa reitora a pessoa incansável. A UFAC não parou um só instante neste ano. Nós hoje temos trabalhado muito mais do que nós vínhamos trabalhando na nossa rotina normal. Este é um evento maravilhoso porque já tem a sua continuidade, são 6 edições, e a professora Flávia merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, porque ela também não para. Parabéns, que tenhamos todos um bom evento. A professora Edna Celi gostaria muito de estar aqui, a nossa pró-reitora de graduação, mas neste momento, com tanta coisa, nós também temos que cuidar um pouquinho de nós. Ela está no médico, agoniada, porque gostaria de estar aqui, mas a gente precisa também se cuidar, porque a gente precisa da nossa saúde. Ela manda um grande abraço em nome da Pró-Reitoria de Graduação. Parabéns a todos, parabéns, Flávia. Sejam todos bem-vindos. Professor Gabriel, da Universidade Federal da Bahia, sinta-se muito acolhido neste evento. Obrigada, boa noite. Boa noite. Ouviremos agora a coordenadora em exercício do curso de licenciatura em História e vice-coordenadora do NEABI, professora doutora Bianca Medeiros. Boa noite, é um prazer participar desse evento hoje, e aí eu vou começar como se deve, dando boa noite para quem é de boa noite, a bênção para quem é de bênção, para os mais velhos e os mais novos. Muito feliz de estar aqui, lembrando que não se faz teto de nenhuma casa, nenhuma comieira existe se nós não tivermos chão. Quando a Flávia nos convida para participar dessa mesa, ela recorda que esse é um projeto de extensão capitaneado dentro das ações também da coordenação e do curso de História, da licenciatura e do bacharelado. É uma atividade desenvolvida há 6 anos, graças também e, sobretudo, aos esforços incansáveis dos nossos acadêmicos que nos apoiam, da instituição que nos acolhe, que atende às nossas demandas, mas é também um evento de resistência. Lutar é preciso, como vocês têm percebido. Esse é um ano muito complicado em termos de questões de atendimento de saúde, de ocupação de espaços físicos e virtuais, e é um momento de muita reflexão. Então, o Novembro Negro vem para além das suas atividades habituais, propondo essa discussão ao longo de todo o mês. Hoje nós estamos fazendo a abertura, então, da Semana em Favor da Igualdade Racial, já promovida com uma certa robustez e longevidade. Eu quero, então, agradecer a colaboração da nossa administração, dos nossos colegas docentes e, sobretudo, dos nossos colegas discentes, porque estão nos ajudando sempre. A gente não anda se não houver essa parceria, né? E, sobretudo, eu quero também saudar a mesa na presença da nossa colaboração ilustre do professor Gabriel, que aqui vai abrilhantar a nossa abertura. Dito isso, sem mais delongas, eu passo a palavra ao cerimonial para dar continuidade ao nosso evento. Muito obrigada. Obrigada. Com a palavra agora, a reitora da Universidade Federal do Acre, professora doutora Guida Aquino. Boa noite a todos e todas. Quero iniciar aqui saudando essa guerreira, professora Flávia Rocha, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEABI. A Flávia é uma
uma pessoa que tem encampado essa história dentro da universidade, coordenando esse excelente projeto, juntamente com a nossa professora Bianca, Dedi Bianca, que acabou de fazer uma fala, que também é vice-coordenadora, está ao lado de Flávia aí, lutando, como ela bem disse, não é só uma semana onde nós vamos estar promovendo a questão da igualdade social, mas também uma semana de enfrentamentos que temos passado aí, muito difíceis, que esse ano nos colocou nessa pandemia, além de crise orçamentária das universidades, política. Então, essa é uma política de igualdade social que nós temos que continuar na luta. Mas quero continuar aqui saudando a professora Lucy Queiroz, representando aqui a nossa pró-reitora de graduação, professora Naceli. Muito obrigada também pelas palavras, Lucy, sempre o carinho. Saudar aqui o nosso querido Pinheiro, professor Francisco Pinheiro, representando aqui o nosso pró-reitor de extensão, Isaac. Receba também o meu abraço, Pinheiro. Quero agradecer aqui o nosso cerimonial da universidade, que tem aí estado aqui nesse novo normal, né? Nós estamos realmente trabalhando muito mais, onde que essa parte virtual acaba também nos oportunizando estar mais presentes nas ações da universidade. Saudei já a Bianca, já quando saudei a Flávia, mas ela está aqui no exercício da coordenação de licenciatura em História. Então, agradeço assim, as palavras de todos vocês. Mas quero continuar saudando aqui o nosso palestrante, o professor Gabriel Santos, que faz parte da Universidade do Sul da Bahia, onde a reitora Joana é uma grande amiga. Eu saí recentemente da diretoria da Andifes, era a única mulher, e agora a Joana entrou, também é a única mulher, né? Então, estamos aí lutando para mais espaços. Quero saudar aqui os nossos estudantes, nossos alunos, que em outros eventos, que hoje é a 6ª edição, então, nas outras edições, nós fazíamos de forma presencial. Isso é a parte ruim, não poder olhar para as pessoas, abraçar, né, sentir realmente o calor de cada um. Mas essa é a única estratégia que temos nesse momento e nós vamos ter que continuar aí até que venha um tratamento eficaz para essa pandemia. Saudar os professores também, dos cursos, né, os nossos professores, de modo geral, da UFAC, mas em especial os dos cursos de História, Licenciatura e Bacharelado, parabenizá-los também por estar aqui, prestigiando essa 6ª semana em favor da igualdade racial em nossa universidade. Os convidados que estão também nos assistindo aí no YouTube, no Facebook. Então, é um prazer estar aqui nesse momento com vocês. Flávia, falar realmente dessa política de igualdade, da promoção da igualdade racial, falar também de todas as políticas que a gente vem enfrentando nas nossas universidades. Na realidade, a gente vem aí já um período longo, de todo um processo onde a gente construiu tantas oportunidades, um processo de inclusão, e hoje a gente está vendo algumas ações políticas fazer, de alguma forma, que a gente perca essas vitórias que nós temos tido com muitas políticas que as universidades têm pautado, né, têm enfrentado, e eu hoje, estando reitora, não estou sempre em defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. Essa é uma missão, de nós, reitores das universidades, continuar aguerridos em defesa de todas as políticas. E é por isso que eu faço questão, Flávia, de estar aqui hoje, parabenizando cada um de vocês, parabenizando você que está à frente desse núcleo. Uma política importante para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país, né, e para a nossa universidade.
Então, eu queria parabenizar muito toda a equipe, agradecer o nosso palestrante. Eu não tenho dúvida que essa será uma semana de muitas palestras e discussões e reflexões, né, para que a gente possa não só promover essa política, mas, de fato, enfrentar, né, as discussões com relação à igualdade racial. Quero que Flávia e toda a equipe continue contando com a administração superior, estaremos juntos, em defesa de todas as políticas, e hoje, aqui nessa noite especial, da política de igualdade racial. Temos que continuar lutando, é o mês de novembro, prestigiar, né? Agora, cada mês a gente está numa luta, mas a luta ela vai ser sempre contínua, principalmente nesse momento político que a gente está vivendo. E nós não temos nenhum receio de continuar lutando. Vamos continuar, iniciamos agora o nosso ensino remoto emergencial, que era a única estratégia da gente trazer os nossos estudantes de volta, né? Claro que amparando-os, né? Capacitando nossos docentes, né? Lançamos edital de inclusão digital para que os nossos alunos pudessem voltar. E eles voltaram para além das nossas expectativas, né? Tivemos aí quase 80% de adesão dos nossos alunos que estavam matriculados de forma presencial, quer dizer, quase 80% aderiram ao ensino remoto emergencial. E assim nós estamos seguindo com as nossas semanas acadêmicas, com as nossas ações de extensão, de pesquisa, como a Lucy disse. A universidade não parou, fomos protagonistas aí na pandemia, continuamos ainda à disposição, ainda hoje participei de reuniões com o Estado e o município com relação à pandemia, né? E a UFAC tem recebido aí todo o seu reconhecimento, e aqui eu agradeço a todos, que não é a reitora nem o vice-reitor, é a comunidade acadêmica que não cruzou os braços e está aí promovendo todas as ações, não deixando sequer passar um dia de qualquer política, de qualquer ação que nós temos que enfrentar enquanto pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. Então, parabéns, Flávia e equipe, desejo a todos uma semana exitosa e sigamos aí na boa luta pela nossa universidade pública e pela igualdade racial no nosso país. Muito obrigada e boa noite a todos e todas. Boa noite. Agradecemos as autoridades que compuseram o dispositivo de honra deste evento. Muito obrigada, boa noite a todos vocês. E agora eu vou convidar a professora pesquisadora do NEABI, a Andressa Queiroz, que vai apresentar o professor conferencista de hoje, professor Gabriel. Andressa, por gentileza. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Com enorme prazer, estou muito honrada mesmo em apresentar hoje o professor Gabriel. O professor Gabriel, ele é doutor em letras pela Universidade de São Paulo, a USP, e mestre em linguística aplicada pela UNB, a Universidade de Brasília. Ele é o autor desse livro, Racismo Linguístico, que foi lançado ano passado, e também ele lançou outros títulos como Maníaco das 11h30 e Este Fingimento, entre outros poemas. Ele é professor, né, da Universidade Federal do Sul da Bahia, e também é o líder do grupo de pesquisa de linguagem e racismo. Ele vai falar um pouco da programação que vai acontecer pela universidade desse grupo depois. E para introduzir o professor, eu gostaria de falar uma frase retirada de um artigo. Eu queria declamar um poema, mas eu acho que não era muito a minha. Então, eu queria falar uma frase retirada de um artigo que ele tem também como referência nesse livro, da professora e antropóloga Lélia Gonzalez. Aquilo que eu chamo de português
e que nada mais é do que a marca de africanização do português falado no Brasil, é facilmente constatável, sobretudo no espanhol da região caribenha. O caráter tonal e rítmico das línguas africanas trazidas para o Novo Mundo, além da ausência de certas consoantes como L ou R, por exemplo, apontam para um aspecto pouco explorado da influência negra na formação histórico-cultural do continente como um todo. É engraçado como eles, a sociedade branca elitista, gozam a gente quando a gente diz que é Flamengo. Chamam a gente de ignorante, dizendo que a gente fala errado. E, de repente, ignoram que a presença do R no lugar do L nada mais é do que a marca linguística de um idioma africano, no qual o L inexiste. Afinal, quem é o ignorante? Ao mesmo tempo, acham o maior barato a fala dita brasileira, que corta os R's dos infinitivos verbais, que condensa o você em ser, o está em tá, e por aí afora. Não sacam que estão falando português. Lélia Gonzalez, 1988. Eu estou muito honrada em ter feito contato com o professor Gabriel por e-mail e trazê-lo para essa abertura, para mostrar que tem, sim, mostrar lá para o meu PPGL, eu sou aluna do mestrado em Letras, Linguagem e Identidades daqui da universidade, para mostrar como o tema da linguística africana e linguística afro-brasileira, o racismo linguístico, é importante e está presente. Mostrar também que um lugar como a área de linguística e letras, que é tomado pela população branca praticamente, pelas teorias da população branca, existem pessoas como o professor Gabriel para resistir, né, e existir lá, trazendo as teorias que são importantes para a população negra. E agora eu vou apresentar com vocês a fala do professor Gabriel, e quem quiser enviar perguntas no final, é só enviar no chat do YouTube, que eu vou anotar e faço para eles ao final da fala dele. Muito obrigada. Posso ir? Boa noite. Boa noite, Andressa. Boa noite, tudo bem? Que bom, que felicidade de você ter feito contato. Que felicidade estar aqui. Queria te cumprimentar, em primeiro lugar. Primeiro cumprimento, agradecer a tua existência. Cumprimentar também as autoridades, na pessoa da nossa reitora Guida, magnífica reitora. Acabei de receber uma mensagem da minha reitora, também a professora Joana, e ela mandou um beijo. Ela disse que você é muito gente boa, gosta muito de você. E aí eu falei, vou transmitir, mas nem respondi adequadamente, estava respondendo agora. Que bom, que maravilha estar aqui nessa noite, e que maravilha, que me deixa trêmulo, abrir a semana em defesa da igualdade racial da Universidade Federal do Acre, pela qual tenho um enorme carinho. Já quase fui parar na Federal do Acre durante esse BPC, mas para azar meu, o último voo tinha sido emitido meia hora antes e eu perdi a oportunidade de conhecer Rio Branco. Naquela oportunidade fiquei com muita raiva, já estava preparado para pegar horas de ônibus até Salvador, que era o único lugar onde tinha um avião que podia me deixar provavelmente em Cuiabá ou Brasília, para finalmente chegar em Rio Branco, mas não foi dessa vez. Mas prometo que haverá um momento propício para a gente estar mais juntos, né? Eu queria agradecer os demais colegas do NEABI, da UFAC, dizer que é fundamental, nesse mês que nós comemoramos o aniversário do grande líder Zumbi dos Palmares, simbolicamente, a defesa de direitos historicamente tão agredidos. Não é por acaso também que eu me sinto trêmulo, como eu já ia dizendo, por estar no evento, abrir um evento em que estarão minhas mais velhas, Lucimar Dias, e a nossa eterna reitora Nilma Lino Gomes, e a eterna ministra
Nilma Lino Gomes. Portanto, é uma enorme responsabilidade falar desse lugar, esse lugar que é tanto lugar de fala, quanto lugar de dor, quanto um locus de anunciação de onde emanam vários lugares de dor. Falar de racismo no Brasil nos remete diretamente à história de um país que parece sempre inconclusa. Eu poderia, objetivamente, me delongar numa fala sobre o que é racismo, trazer a conceituação do genoma humano, propor, talvez, aqui nesse bate-papo, que nós falássemos mais diretamente sobre várias experiências de racismo numa sociedade como a brasileira. Mas eu vou falar de política. Essa noite, eu vou falar de política. E eu vou falar de política como eu nunca falei. Normalmente, quando se fala de política, nós vamos para a Grécia Antiga e nós retomamos o conceito de democracia, onde só poucos podem existir. Que, aliás, no Brasil veio a se concatenar no nosso modelo de voto censitário para depois nunca se tornar um objeto de massificação e perfeita democratização do seio popular. Mas para falar de democracia, porque nós estamos exatamente no momento onde há crise das democracias, e essas crises das democracias têm uma raiz profundamente racista. E é exatamente porque o motivo pelo qual eu escolhi falar de política. Porque nós estamos falando de racismo sempre para explicá-lo como um fenômeno, para explicá-lo dentro de uma dada sociedade estratificada e racializada, sem muitas vezes entendermos que o que nós queremos falar aqui é sobre política. Sobre política, por exemplo, retomando as diversas formas de resistência dos povos negros, dos povos pretos, desde a chegada rumo ao Brasil pelo sequestro, aquilo que foi o tráfico negreiro no Atlântico, e nós nunca recuperamos o que há de político nessa resistência. Nós sempre entendemos que aquela é uma resistência de alguns estrangeiros que fizeram parte da história nacional. Razão pela qual eu escolhi chamar essa fala de racismo como estrutura ou racismo como estruturação. Porque nós estamos num momento de debate sobre racismo como estrutura e, normalmente, nesse debate, que é um debate muito profundo, e quero saudar muito a obra de Nilma Lino Gomes para dizer isso, porque Nilma Lino Gomes é quem traz o conceito de movimento negro educador para nós, trazendo, na verdade, a história dos próprios movimentos negros no Brasil, de como eles educaram a sociedade brasileira, de como eles venceram pedras e obstáculos, como é o caso da grande guinada contra as cotas, que continuam aí e parece que continuam a querer vingar. Portanto, se eu quero falar de política para falar de racismo, eu tenho que falar objetivamente sobre um racismo que no mundo moderno passou a existir a partir de uma experiência de horror que é muito diferente daquelas formas performáticas de racismo que existiam no mundo antigo. O mundo antigo é um mundo, objetivamente, como sabemos, um mundo de guerras, e um mundo, objetivamente, onde não havia nações, e um mundo, objetivamente, onde até chegou a haver, em algum momento, cidades, mas não nações. Esse mundo antigo é um mundo onde houve escravidão em todos os lugares, mas uma escravidão de guerra. Talvez de onde venha, objetivamente, uma experiência de escravização em todo o mundo, que leva, por exemplo, muita gente a fazer a famosa confusão de que havia escravidão na África. Sim, no continente africano pré-colonial havia escravidão, mas havia escravidão também na Grécia, como houve também escravidão em todo o mundo antigo. Portanto, na Europa ou na África houve escravidão e era uma escravidão de guerra. O que estamos falando aqui sobre racismo, portanto, não tem a ver com esse tipo de escravidão. Tem a ver com uma dada experiência da chegada do branco colonizador, que passou a exercitar, através de um mito de modernidade, a sua guinada rumo a experimentar no outro a crueldade que sempre teve
e que passou, portanto, a experimentar no outro a forma de admoestá-lo, de tirá-lo de sua consciência individual e propor a ele um espaço de roubo, sequestro, horror que nós temos até hoje com o vitupério, com o horror que o racismo gera na sociedade brasileira. Para falar de política, então, nós podemos falar perfeitamente de um fato da política. A cada 23 minutos morre um jovem preto no Brasil. Essa epidemia, essa pandemia, a brasileira, é uma pandemia sem fim. A cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. Esse dado poderia perfeitamente ter sido tirado da minha cabeça. Afinal de contas, dos lugares de onde eu vim, dos lugares onde eu sempre andei, esse era um fato até muito maior. Mais do que isso, mais do que um jovem a cada 23 minutos, eu já vi vários jovens tombando em cada 23 minutos. E, portanto, esse dado, que é uma média, nos apresenta um dado da política. Um dado de uma política da morte. Um dado de uma política que mata. Um dado de uma política que elegeu na modernidade a sua forma de eleger o corpo branco como o único corpo que pode existir no mundo que se quer moderno. É exatamente por isso que tem ficado na voga e tem sido muito importante falar de colonialidade, mas é sempre bom pontuar. Estamos falando de uma outra colonialidade. Está na voga, está também muito importante falar sobre epistemologias do Sul, mas que fique bem evidente, estamos falando de um outro Sul. Estamos falando de um Sul ou de uma colonialidade daqueles que sequer foram humanizados, como, aliás, lembra muito bem o nosso querido teórico martinicano Frantz Fanon. Enquanto o mundo europeu humanizou e desumanizou as pessoas brancas, ou seja, o corpo branco na modernidade, tornando o branco de um sujeito sem uma dada identificação determinada, estável e concreta, para um branco humano, com nação, com bandeira na modernidade, passando depois a desumanizá-lo no seu sistema capitalista, esse mesmo branco que tem uma língua, que tem uma nação, que tem uma bandeira, passou, portanto, a não humanizar, na sua guinada de colonização, os corpos negroides e indígenas por onde passava. Estamos falando de dois territórios negro-indígenas, e um deles é o sul da Bahia. O sul da Bahia é uma experiência importante para pensarmos como a resistência negra produziu, na sua estratificação, na estratificação do racismo, as formas predominantes de resistência que muitas vezes não sabemos e não reconhecemos. Nós estamos falando, portanto, que o racismo é aquilo que formata e que performa ao mesmo tempo toda a grande identidade nacional. Mais do que tudo, nós não podemos adiar essa conversa. Temos que falar objetivamente do racismo para falar de política. Vamos aproveitar que estamos em ano eleitoral e estamos no mês da igualdade racial, no mês onde comemoramos o aniversário daquele que foi um líder que não deve ser romantizado ou fetichizado, mas um grande líder nacional político desse país, para celebrarmos a existência da possibilidade de existir resistindo, como, aliás, lembra no termo resistência a professora Ana Lúcia Silva Souza. É preciso que a gente entenda que nós, nesse momento, estamos falando de política. E, portanto, estamos falando de que o racismo, ao ser aquilo que estrutura todas as estruturas de uma sociedade racializada, estratificada como o Brasil, não é somente estrutural, mas estruturante. Esse bate-papo que nós estamos tendo aqui é um bate-papo que parece ainda um pouco hermético para muitas pessoas. Porque no Brasil, há vários Brasis, e há Brasis raciais, onde os brancos, que são aqueles que habitam alguns Brasis, não precisam ter sua identidade marcada, não precisam ter seu corpo marcado,
não precisam objetivamente serem chamados ou se chamarem de brancos. Têm preferências, aliás, por festas de gente bonita. Vão, aliás, a espaços de ambientação que vão sempre colocar na conta de classe social, porque a condição de inscrição desse país na modernidade tem um preço caro. O preço é o preço que João Batista de Lacerda pregou no século XX, na década de 10, lá em Londres, no Congresso Universal das Raças. O preço é, até o final do século XX, o Brasil não vai ter mais negros e mestiços. João Batista ainda não teve por cumprido esse sonho. Mas nós tivemos por cumprido no século XX uma tentativa de devassa dessa população por meio de tentar acabar com os seus direitos, seja através da tentativa de impor a fome a essas populações, seja pela tentativa, como no caso dos indígenas, de fazer um grande ato regulatório das terras devolutas da União e cedê-las, expropriando aquelas comunidades e colocando aquelas comunidades em espaços muitas vezes não convergíveis, de não convergência, para simplesmente alavancar um país que produz matéria-prima básica para vender para um privilégio branco que vive fundiariamente do seu próprio privilégio e faz com ele o que bem entender. Estamos falando de política e não precisamos aqui eleger nomes ou falar a partir de certas posições, porque o nosso povo, o povo negro, o povo que descende de várias diásporas africanas, nem sempre convergentes, mas diásporas cujo sentido real foi negado, foi alucinado numa colonialidade que depreende um novo existir para essas comunidades e que essas comunidades passam a reexistir nesse novo existir. Nós estamos falando objetivamente de resistir de diversas formas. E nós queremos, portanto, falar dessas branquitudes no Brasil para dizer que essas experiências são experiências que objetivamente levam a duas formas de pensar o mundo, numa grande agenda evolucionária. A primeira delas é aquela agenda que Fanon chamou, o grande teórico Frantz Fanon chamou de zona do não ser. Uma zona que é praticamente não habitável e árida, onde vivem aqueles e aquelas que estão objetivamente no espaço de não humanização, de sequer desumanização. Porque o capitalismo, no mundo ocidental, na Europa, conseguiu dar conta de tirar o caráter político da pessoa, da individualidade, e impor a essa pessoa o trabalho nos moldes do sistema capitalista. O que estamos falando não é que o capitalismo ou o colonialismo desumanizaram as pessoas negras. Eles sequer foram humanizados ou houve tentativas de humanização. O tráfico negreiro no Atlântico é um bom exemplo. Toda conversa sobre política deveria partir do tráfico negreiro no Atlântico. Qualquer debate político partidário deveria partir dessa, que é uma experiência que poderia nos fornecer, como muito bem pensou em sua obra sobre a fome, no caso, a Carolina Maria de Jesus. Deveríamos nos debruçar a pensar sempre a partir do tráfico negreiro no Atlântico. O que são comunidades multiétnicas, multilingües, multiculturais, nem sempre convergentes numa multiculturalidade, porque aqui nós não estamos elaborando a partir de um multiculturalismo do europeu, que passa a fabricar esse conceito porque passa a conviver com uma nova guinada de imigração que ele começou séculos antes, quando começou a fazer suas invasões, depredação por onde passava. Estamos falando aqui, objetivamente, de comunidades que não eram convergentes, muitas vezes, entre si. Não estamos romantizando esse espaço que é o mundo africano, mas estamos dizendo que o sequestro no Atlântico, que é um grande sequestro de horror, produz um dos maiores assaltos e sequestros do mundo ocidental em nossa história e com o qual nós deveríamos nunca adiar esse encontro. O encontro de estruturação aqui nos leva, portanto, à ideia de que o racismo não é uma ideologia. Não. Porque se somente acharmos que racismo é uma ideologia,
a gente pode simplesmente entender que uma dada campanha publicitária, como aliás as campanhas vêm fazendo desde a década de 70, 80, pode vencer o racismo, humanizar o racismo, assim como é possível humanizar o capitalismo. Eu não estou dizendo que é possível, mas essa visão da mídia, da publicidade, tem feito isso, sobretudo, nas suas guinadas eurocêntricas e experiências do leste europeu. Então, elas trazem, portanto, a ideia com racismo tal qual. Mas o racismo não é uma ideologia. O racismo é uma formação histórica que cria ideologias. Portanto, uma estrutura que estrutura as estruturas. E é muito importante falar dessa estrutura que estrutura as estruturas para dizer que nós estamos falando ao mesmo tempo de um substantivo e de um verbo que vai dar valor a todas as estruturas político-econômicas, sociais que nós temos no nosso país. Deveríamos, por exemplo, estar tratando do esgoto a céu aberto como uma pauta racial, uma pauta antirracista. Deveríamos estar tratando, por exemplo, sobre as condições de sociabilidade no mundo urbano como uma pauta racial. Por que não estamos tratando? Porque as pessoas brancas no Brasil são as únicas que podem ganhar dinheiro para viver em condições de sociabilidade. As pessoas brancas no Brasil, na maioria das vezes, a extrema maioria dessas pessoas não precisa estar morando ao lado de um esgoto. Portanto, essas pautas políticas, elas não são enxergadas como pautas antirracistas. O racismo, portanto, é criado como se fosse a culpa de quem é racializado. Vamos examinar mais delongadamente de onde vêm essas ideologias criadas pelo racismo. Porque, ora, se o racismo não é uma ideologia, ele fabrica ideologias. E a gente pode pensar a ideologia aqui mais do que um conjunto de ideias forçadamente estável, mas através de formações discursivas que vão elucidar, do ponto de vista da linguagem, como os comportamentos dos sujeitos são enunciados a partir de uma dada contextualização histórica desses sujeitos que passam a ser permeados nessas condições históricas e, portanto, passam a acreditar tal qual em tudo que vem a partir desse treino no olhar. A gente pode examinar o Brasil pela sua política de branqueamento, de como os brancos brasileiros são mal resolvidos e estão em diáspora, de como os brancos e as brancas brasileiras e brasileiros parecem sempre nunca terem resolvido o seu dilema com o mundo de rupturas, com o mundo europeu, que é proveniente de sua identidade hoje. Da forma como olhar a Europa e os países centrais como resolvidos, como desenvolvidos, aplaca e traz a ideia de conforto e, portanto, mesmo do conservadorismo até o progressismo sobre o que temos que fazer. Muito falamos sobre diásporas negras. Muito falamos, inclusive, sobre diásporas indígenas, num país como o Brasil, no sentido dos êxodos. Pouco, no entanto, falamos sobre a diáspora do branco. Por que o corpo branco permanece como intocável, como um abstrato com o qual nós não podemos lidar, com o nome com o qual não podemos falar? Se o branco tivesse sido marcado no Brasil desde o início da história, nós estaríamos provavelmente agora, não aqui, mas as pessoas negras no Brasil caçadas, possivelmente pela polícia, pelo crime de racismo. Racismo levaria a tribunais horríveis. Racismo levaria a punições como aquelas da Idade Média, onde você tem, por exemplo, um animal puxando para um lado e outro para o outro até arrancar os membros da pessoa. No entanto, nós estamos falando apenas de marcar o branco no Brasil, porque o branco criou o negro. O negro é uma criação do branco. Se nós formos examinar essa conceituação e essa significação,
o negro como criação do branco, nós não vamos ignorar que as pessoas negras reconstituíram suas identidades. Portanto, o nome negro, tal qual, passa a aparecer, como lembra Killian Bend, com mais força e significação no apogeu do tráfico negreiro no Atlântico. Diferente de escravo, que vem do latim na nossa base. No entanto, negro é uma palavra que passa a ser criada para um grupo, um conjunto de populações, nem sempre convergentes, e, sobretudo, muitas vezes em períodos históricos diferentes, como lembra o professor Edson Carneiro. E essas comunidades só podem ter entre elas alguns traços fenotípicos que os brancos também têm. Mas os brancos não se anunciam, não se marcam e passam a marcar o negro, a marcar a negritude, sempre alinhado a conceituação, a um conceito de algo deplorável, selvagem e demais coisas que não nos interessam. E por que não nos interessam? Porque o que nos interessa é perfeitamente como essas identidades foram reconstruídas do ponto de vista da resistência. Estamos falando, como lembra o professor Clóvis Moura, de um país negro, de resistência negra, de política negra e de todas as ambientações negras de resistência que nós perdemos. Por isso que estamos falando de política. Afinal de contas, não é político que exista no Brasil, durante séculos, movimentos pró-independência, onde todos eles, da balaiada à cabanagem, da revolta, a Revolução Farroupilha, a Revolta dos Múzios, todos eles, nós tivemos ampla participação negra. O fato de nós termos ampla participação negra diz respeito às formas de fazer política que eram herdadas da valentia dos povos, dos povos guerreiros, como os povos malês, ou da capacidade de negociação advinda, por exemplo, dos povos de origem iorubana. No entanto, a gente está falando de política, e é exatamente porque a gente está falando de política que nós não podemos entender que um Estado que oprime não tem, portanto, uma formação antirracista e de resistência que possa resistir como as guerrilhas anticoloniais durante o período escravocrata. E nós tivemos bravas guerrilhas, como aqui no caso da cidade de Salvador. Também não se pode negar, e como eu disse, nós não podíamos sequer sair da discussão sobre o tráfico negreiro no Atlântico, mas nós não podemos sequer falar de política sem falar daquela que foi a maior instituição política do Brasil durante o período colonial. E ela se chama Quilombo. Essa experiência é uma experiência que é exportada da nossa consciência para a resistência no mundo e que deveria ser mais do que a dita democracia racial, daqui a pouco eu vou falar dela, nós deveríamos exportar esse nosso modo de fazer política, porque o quilombo, ou lembrando um termo usado pelo Abdias do Nascimento, que é aquilombamento, o aquilombamento é exatamente a necessidade de falar para os nossos, de perder menos tempo nesse mês, que é o mês da igualdade racial, tentando debater com pessoas que dizem que não veem cor, mas, na primeira oportunidade, aliás, suas famílias são totalmente brancas, mas, na primeira oportunidade, fazem uma festa e não conseguem cair na real de estar em um país de maioria preta e parda, onde a sua festa tem maioria branca, e as pessoas negras, muitas vezes, são aquelas que estão servindo. Se as pessoas brancas no Brasil não fizeram esse exame de consciência, elas precisam fazer, mas não é para o bem das pessoas negras. Isso não é para o bem das pessoas negras. As pessoas negras estão tão afetadas por esse dilema político-racial que vem do período escravocrata, estão tão tentando sobreviver e existir a eles, que elas sabem o que é para o bem delas. É para o bem das pessoas brancas. Porque, afinal de contas, lembra Aimé Césaire, o colonialismo, no seu poder de arrebatar tudo,
criou Hitler. Hitler é a criação de uma experiência que deu certo do ponto de vista do branco, quando racializou, matou, dividiu, estuprou, gerou horror, traficou, vendeu, roubou e continuou acabando com a sua linha ali que podia levar aquela história e se desresponsabilizou dessa história e, portanto, Hitler, na sua guinada, e o seu partido entenderam que, por bem, seria o momento de uniformizar, já que se tinha uniformizado uma bandeira, já que se tinha uniformizado uma nação, já que se tinha uniformizado línguas nacionais e modernas, era o momento de uniformizar o próprio branco. O próprio branco, enquanto tal, precisava ser uniformizado. Esse branco uniforme é uma viagem bem interessante do nazifascismo, porque o nazifascismo ele está acabando com um processo que os próprios brancos continuaram, daquele momento, o que tinham feito séculos antes. Se vocês acharem que isso é uma viagem desse processo do que estamos fazendo, basta ver os métodos usados pelo nazifascismo. Se não era uma tentativa daquilo que foi muito saboreado durante os processos de estudos racialistas, lembrando Anthony Appiah, quando da tentativa de forjar a explicação da inferioridade dos negros, o que, aliás, perdura até hoje e nos traz desconfianças nesse momento presente. Pensar racismo como estruturação é pensar, sim, que o branco brasileiro é culpado pelo estado de coisas e pela crise pela qual passamos e precisa resolvê-la. Precisa inadiavelmente resolvê-la. E isso não é um debate de revanche ou um debate de alguém que quer que as pessoas brancas não existam no Brasil, porque elas vão continuar existindo como pessoas, cidadãos que existem num país onde devem existir pessoas numa dada formação democrática. Isto é, na verdade, a repartição racial da culpa. Lembrando um termo que Frantz Fanon usou para falar sobre a tentativa do branco de, ao ter criado o negro e imposto sobre ele o racismo, passar a dizer que o racismo foi sua culpa. Ora, isso é perfeitamente provável. Falei agora para vocês de 3 eventos nem sempre convergentes, que é o caso dos movimentos para a independência, das guerrilhas, dos quilombos, e poderia falar, porque eu estou sendo objetivamente machista, ao esquecer, por exemplo, das irmandades mulheristas durante o período escravocrata, sobretudo compostas por mulheres, como é o caso da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. Mas esses movimentos, muitas vezes, são estudados no período escolar de maneira assoberbada, mas de maneira a não trazer as experiências políticas. Sempre movimentos dos outros, fazendo alguma coisa para a sua própria liberdade. O Brasil, aliás, é um país estranho. É um dos poucos países do mundo que criminaliza o racismo, mas um dos poucos países do mundo que não consegue explicar o que é o racismo. Não consegue dizer para a ampla população que só lamenta ou entra em colapso quando se trata de discriminação racial. Não questiona, por exemplo, o fato de uma universidade, de um espaço, de qualquer espaço de poder no país de maioria negra, ter só brancos. Esse fato é bem interessante. Quando eu estive nos Estados Unidos no ano passado, eu fiquei muito abobalhado numa avenida grande. Num dado momento, eu precisei ir para casa e eu fui pensando, não é possível. Eu estou vendo, tudo bem, que em uma parte dos Estados Unidos, vários carros que para mim poderia chamar de carros de luxo, sendo dirigidos por pessoas pretas. Uma experiência nunca antes vista no meu país. E, no entanto, os Estados Unidos não são um país que a gente possa chamar de exemplo. É um país capitalista, onde 30% da população vive sem acesso, por exemplo, a essa cobertura de saúde universal. Portanto, nós não podemos jogar as experiências do Brasil no lixo.
mas nós podemos dizer que o Brasil está criando experiências de inclusão ao passo que mata toda a sua população preta. O Brasil, que já vinha matando a sua população preta, sobretudo os jovens, que são aqueles que têm condições objetivas de nos dar nobéis, que têm condições objetivas de nos dar produções bibliográficas como as que nós precisamos na universidade para adentrar cada vez mais os espaços que nós queremos adentrar, estão morrendo. Eu decidi falar de política nesse bate-papo, nessa conferência, para dizer que a minha vida toda foi uma vida dedicada à política. Foi uma vida toda de prestação pública na vida política. Eu sempre olhei os meus e os nossos como aqueles que entendem muito de política. O Brasil, portanto, é um país que nessa formação democrática tem dito, por exemplo, que o povo não sabe votar, ou que o povo vota errado, ou que o povo é isso, ou que a culpa do Brasil é do povo. Uma responsabilização coletiva que tem a ver com esse senso de vira-lata, que na verdade não é nada mais do que o racismo produzido no Brasil contra as populações que sabem votar, que sabem de política e que, portanto, não estão enganadas nesse espectro. Ora, se o empresário grande vende o voto, compra objetivamente ali um dado político para que ele faça coisas para a sua própria função privada dentro do espaço público, por que uma pessoa preta na periferia não venderia seu voto? Seria interessante que nossas elites fossem mais responsabilizadas nessa conversa. Portanto, a minha responsabilização do corpo branco hoje tem a ver com isso. Isso porque o senso de branqueamento no Brasil foi produzido exatamente como lembra Célia Maria Marinho de Azevedo, com um medo branco da onda negra do século XIX, sobretudo depois das experiências que levam a escravidão a acabar no Brasil, não por causa do abolicionismo do século XIX, embora nós tivemos um grande potencial, mas porque, como eu sigo através da nossa história trazida por Clóvis Moura, mas não só Clóvis Moura, outros historiadores, porque a escravidão deixou de ser rentável. E por que a escravidão deixou de ser rentável? Porque os povos africanos no Brasil, os povos negros no Brasil, tornaram a escravidão não rentável. Passaram a impor com seu próprio corpo, seja através de quilombos, guerrilhas ou movimentos pró-independência, derrotas sucessivas àquela atividade econômica. Sobretudo a partir do momento que aquela atividade econômica passou a ter como ponte pendular o próprio tráfico negreiro no Atlântico. É importante que a gente chegue até esse momento de nossa conversa tendo como compreendido que o nosso passo fundamental é discutir política, aprender política com os nossos mais velhos, entender que conversar com o mais velho preto, uma mais velha preta, é conversar com um griot, contador de história, das histórias de existência e reexistência, repito esse termo de Ana Lúcia Silva Souza, para dizer que nós estamos sempre falando de política. Mas quem ouve o povo preto no Brasil? Quem ouve a comunidade negra brasileira falando, por exemplo, sobre política? Quem, por exemplo, quis levar a discussão sobre cotas quando ela começou a existir a partir... Aliás, muito antes, mas eu vou enumerar aqui o momento principal para esse diálogo, a Conferência de Durban, quando o Brasil foi obrigado pela comunidade negra a assinar um acordo. Quem chamou aquilo de um ato político? Quem disse que aqueles movimentos negros, capitaneados por várias entidades entre si, estavam educando a sociedade brasileira para entender que, ao colocar uma pessoa negra na universidade, os olhares dessa pessoa vão trazer novos objetos de estudo? Que os programas de pós-graduação da Amazônia Legal vão, por si só, entendendo que, ao colocar suas populações racializadas na universidade, assim se produzem novos objetos de estudo para encontrarmos novas soluções para os problemas que sempre enfrentamos.
Não tenho absolutamente nada contra um menino branquinho na universidade, senão dizer que ele não será capaz por si só, na sua falta de vivência e, portanto, de experiência vivida, que é um termo que eu trago mais uma vez de Fanon, compreender o que se passa no dia a dia de uma dona de casa, mulher preta, trabalhadora, lavadeira, que cria 10 filhos e que tem uma perna com uma ferida enorme e que consegue sobreviver até os 60 anos quando sofre um infarto. Essa foi minha mãe, mas poderia ser a mãe de qualquer um dos brasileiros e brasileiras, poderia ser a mãe de qualquer uma das pessoas negras que estão assistindo essa palestra. Essa ciência, esses saberes, são saberes sempre decolonialmente produzidos, mas não com o senso decolonial apenas dessa visão normativa do grupo modernidade e colonialidade. Não, decolonialmente produzido com a sabedoria dos anagôs, a sabedoria e a contação de história, com o silêncio contido, muitas vezes contidos pela sabedoria de tentar existir dos malês, da possibilidade de negociação com os seus, das sociedades secretas, da primeira greve no Brasil, que aconteceu não no período do século XX, com os primeiros movimentos trabalhistas anárquicos, mas lá em 1789, aqui em minha cidade, na cidade de Ilhéus. E que mais tarde vai ser replicado esse movimento grevista, porque esse movimento é um movimento que rompe com uma forma de significação que o branco impõe sobre o corpo negro, chamando-o de negro. E vai dizer, não, embora você me chame de negro, não necessariamente eu vou ser, ou me chamar, ou me marcar como você me marca. É preciso, nesse momento, que a gente caminhe para pensar. O racismo no Brasil, mais do que estrutural, é estruturante. E a estruturação gera todo o sistema horroroso de crise e mais crise que nós estamos passando. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Enquanto houver racismo, haverá uma crise epistêmica, sangrenta, que objetivamente vai nos jogar cada vez mais em buracos mais profundos, em sangrias mais difíceis de serem resolvidas. E é exatamente nesse espaço de conversa, com esses termos, que nós estamos falando de política. Estamos aqui dizendo, e como já disse outras vezes, que as experiências de resistência no Brasil deveriam ser o grande manual político de nossa época. Entender, por exemplo, como funciona a cabeça de um jovem de 16 anos que está envolvido no mundo paramilitar, no mundo horroroso, que é o mundo do tráfico, que não é um mundo bom, é um mundo horroroso pelo viés de morte que tem, e aqui não estou entrando na moralização desse mundo, dizendo aqui objetivamente se isso é horroroso ou bom, porque pelo viés de que usar drogas é ruim. É horroroso porque está matando a juventude preta no Brasil, e é horroroso porque o Estado criminaliza esse espaço, porque é algo que é produzido para as comunidades brancas. O tráfico produz no Brasil para as comunidades brancas. São os brancos que usam as drogas no Brasil. A maioria das drogas rentáveis para o mundo do tráfico, para as forças paramilitares, e as principais vítimas são os jovens negros. As vítimas são jovens de 16 a 29 anos, numa pandemia muito antes dessa atual pandemia, e é exatamente esse espaço de marcação do real, essa experimentação de marcação do real, tem a ver com uma divisão, uma repartição dessa responsabilidade. Quero chamá-los sempre para essa responsabilidade, para dizer a vocês, o que estamos dizendo aqui é política. E falar de política audaciosamente nesse espaço, na Universidade Federal do Acre, é uma oportunidade única. Uma oportunidade de dizer
sobre cenas que eu vi na vida, de falar sobre cenas que eu tentei escrever no romance e que eu tento escrever objetivamente a cada momento que eu me ponho a escrever literatura. É falar de um futuro sem negros, um futuro onde as pessoas pretas, pouco a pouco, vão se indo, vão se minando, e as experiências de morte vão sobrecarregando um povo farturento, um povo que sempre teve a riqueza e a fartura como seus repertórios, um povo que não tem nada a ver com fome, que, aliás, é uma depredação adjunta daquilo que a colonialidade e o colonialismo criaram através de sua passada por onde passou no continente africano. Caminham, portanto, aqui para dizer que o racismo é estruturante, porque estrutura um modo de pensar o mundo que esse sim precisa ser entendido como racismo. A maneira como esse mundo é pensado a partir de uma produção que vai de um cientificismo que marca a existência negra através de traços fenotípicos, ao passo que não marca o branco, para um mundo onde nós queremos negar a existência de 388 anos de escravidão negreira no Brasil e abortar essa experiência como se fosse simplesmente um fato de negar uma existência incontida, rebelde, que esses povos fizeram para acabar com esse regime. O Brasil, no final do século XIX, passou a produzir a sua experiência de criar o mundo do trabalho livre e importar brancos de várias experiências para tentar branquear o Brasil. Os próprios brancos brasileiros, que eram vistos como brancos já mestiços, e, portanto, uma experiência que vai entrar no território da legislação e vai entrar nesse último momento e meandro no território da morte, da tentativa de acabar com uma a uma as pessoas que existem no nosso país. Eu estou muito emocionado de estar aqui com vocês. Escrevi no ano passado o livro Racismo Linguístico, que foi uma experiência muito importante na minha vida, mas as minhas emoções têm a ver com o racismo no Brasil, que afeta os corpos de acordo com suas marcações fenotípicas, de quanto mais negroide, escuro se mais se morre. São experiências que têm a ver com pessoas que sempre estiveram na minha vida e nem sempre puderam estar aqui e continuar vivas para contar a sua história, para narrar a sua história, para falar de suas experiências. Não sou, nunca serei intérprete dessas pessoas, porque, afinal de contas, eu sou linguista, mas eu não sou intérprete. Eu apenas falo de dores com as quais eu tenho que lidar diuturnamente. Quero terminar aqui a minha participação na Universidade Federal do Acre, dizendo que a grande experiência sensível que deveríamos ter na noite dessa abertura é pensarmos a existência do corpo branco a partir de lembrando um termo que Lourenço Cardoso chama de branquitude crítica. De que branquitude crítica se tem produzido na universidade? A universidade, cujas experiências passadas também tem grandes referências oriundas do continente africano, que são ignoradas. Quantos professores negros temos nas universidades? Na nossa universidade? Quantos servidores? Quantos estudantes? Qual o efeito real das cotas, das ações afirmativas na vida, na experiência das pessoas pretas no Brasil? Onde continuam as pessoas pretas? Os dados do racismo nos mostram, nos levam para quais direções para podermos pensar mais avanço na política de ações afirmativas no Brasil e não tentarmos responder o ódio e o auto-ódio que pensam que nos enganam, porque o racismo no Brasil dá bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos corpos, pensando que nos engana, que trazem objetivamente a ideia de dizer que cotas são uma política de reparação que tem começo, meio e fim, no sentido de que todo mundo quer chegar até o fim. Mas
até que tenhamos no Brasil mudanças efetivas na vida das pessoas pretas, das pessoas que estão morrendo, até que nós tenhamos a substituição da legislação antidrogas de 2006, que é uma legislação feita para prender pessoas negras, para prender em massa. Tanto é que nós podemos olhar os dados. O Brasil é um país que lidera a quantidade de pessoas presas por prisões cautelares e sempre agora por causa de poucas gramas de qualquer droga que o juiz e o delegado, que é o primeiro juiz, entenderam ser tráfico. Enquanto os jovens brancos, muitas vezes, usando drogas até em quantidades maiores, não são julgados como traficantes. É preciso que a gente caminhe, é preciso que a gente vire a chave. E eu tenho certeza, UFAC, eu tenho certeza que o melhor momento para a gente virar a chave e pensar essa grande experiência de resistência, recuperar as grandes experiências de resistência dos povos negros no Brasil, é agora, é o momento. Esse poderia ser um novembro como qualquer outro, mas precisa ser um novembro onde a gente entenda que a pandemia que está matando em massa, inclusive o povo negro, é só mais uma pandemia nesse país desde sempre. Que a democracia no Brasil é um discurso político que, como está em crise em todo o hemisfério ocidental, também está em crise entre nós, porque o racismo desde sempre é um problema adiado. A racialização é um problema adiado, vistos como problemas de alguns. Agradeço profundamente esse espaço e, de coração, estou muito feliz de poder ter dado a conferência de abertura ao lado dessas duas gigantes, como Lucimar e a nossa querida ministra Nilma Lino Gomes. Obrigado e aguardo as questões. Obrigada, professor Gabriel. Eu sempre fico muito impactada com as suas falas. Tenho acompanhado o senhor durante um bom tempo nas redes sociais, olhando as suas lives. O senhor não para, né? São muitas lives. E eu tenho algumas perguntas que foram feitas aqui no bate-papo do YouTube. E uma das primeiras é a da Kaline, e que eu acho que complementa, querendo ou não, a do Anderson. Professor Gabriel, para você, qual os maiores desafios de se fazer uma escrita decolonial? E a do Anderson foi: por que devemos refletir sobre os pensamentos do Aimé Césaire? Boa, muito boas questões. Eu acho que a gente tem exercícios, né? A gente não está sempre querendo saber o que fazer para fazer essa escrita. Veja, a gente está falando de escrita, justamente uma das fontes pendulares das formas de discriminação no mundo ocidental, que é incorporada pelos europeus e passa a virar fonte da ideia de divisão do mundo entre mundos com escrita e sem escrita. Então, em primeiro lugar, teríamos que pensar o que fazer com esse conceito. Objetivamente, uma escrita decolonial é como aquela das experiências que eu tenho recuperado. São experiências que lutam desde sempre contra as necropolíticas de nossa história, que são as experiências de tentar existir. A partir do momento que nós temos a oportunidade de pensar, nós precisamos pensar em existir. E existir para comunidades que estão morrendo é um grande exercício e, portanto, uma escrita decolonial é aquela que primeiro vai enfocar a experiência vivida dessas pessoas, a experiência vivida daqueles que estão morrendo, portanto, desse espaço de existência, ou melhor, de não existência que o racismo fornece. A segunda pergunta é sobre Aimé Césaire, de quem eu sou muito seguidor, sigo as ideias. Aimé Césaire, mais do que nunca, é fonte
primária, secundária, terciária, quaternária, para a gente pensar política. Aimé Césaire é um pensador, no seu discurso sobre a negritude ou sobre o colonialismo, um pensador de grande estirpe sobre a política, né? E está pensando objetivamente sobre como o colonialismo forjou uma grande crise na modernidade. Nós estamos pensando sobre várias coisas, menos que o colonialismo forjou uma grande crise na modernidade e menos que nós não sairemos dessa crise sem prestar contas com isso que o capitalismo causou e o colonialismo causou. No caso do capitalismo no mundo moderno europeu, no caso do colonialismo no mundo moderno europeu e aqui, né, como criado pelos europeus. É preciso, como Aimé Césaire colocou, rever o conceito de humanismo, porque o humanismo tem sido usado objetivamente para pensar cada vez mais um humano que não é racista, como se racismo fosse uma ideologia. E repito, nós estamos falando que antes de pensarmos, nos debruçarmos para pensar o que é ser antirracista, nós devemos pensar nos vieses sobre o humanismo. O humanismo aqui trazido como uma forma de divisão dos humanos e dos não humanos. Então, essa experiência é inegável para a gente. E isso que Aimé Césaire traz no texto dele é reverenciado no seu correspondente Frantz Fanon e hoje muito no pensamento crítico do grande teórico de política que é Achille Mbembe. Mas também nós tínhamos objetivamente pensamentos como esses também Mudimbe, em vários outros líderes africanos importantes cujas experiências nós acompanhamos pouco, como é o caso de Amílcar Cabral, né? Inclusive no Brasil, estudado pela professora Maria do Carmo Rebouças. E nós, portanto, estamos falando sobre como elucidar essa memória que foi perdida. É como trazer de volta um corpo que foi roubado pela colonialidade. E acho que é por isso que é tão importante trazer de volta sempre Aimé Césaire, a memória dele. A outra pergunta aqui é: o conceito de decolonial pode ser aliado ao conceito de pedagogia crítica? Muito boa pergunta, hein? Em primeiro lugar, a gente não... uma coisa importante, inclusive, porque essa pergunta eu adoraria responder para mim lá na graduação, né? Então, eu vou responder para você como se estivesse respondendo para mim lá na graduação. Primeiro, óleo e água não precisam se misturar. A gente não precisa forçar a mistura deles, né? Óleo é óleo, água é água. A gente pode fazer com que eles se toquem, né? Mas a gente não precisa misturar óleo e água, forçar. As teorias, elas têm lugares distintos, e importâncias distintas. As teorias críticas têm suas importâncias. Todas as teorias têm suas limitações, né? Limitações óbvias. A pedagogia crítica, ela passou a surgir com mais força depois do exílio de Paulo Freire, a partir do momento que o professor Paulo Freire, um pensador humanista, né? Veja que, como eu disse, não podemos aqui falar mal do humanismo, mas jamais sem perder as experiências de pensadores como Paulo Freire. Mas Paulo Freire, na sua passagem pela Europa e Estados Unidos, conseguiu contribuir fortemente para o surgimento daquilo que nós chamamos de pedagogia crítica. A pedagogia crítica, ela pode ser decolonial? Bom, eu teria que pensar se a pedagogia crítica ela pode perder esse caráter eminentemente humanista, no sentido do humanismo do branco europeu, que ela tem, para daí poder entender o evento, aquilo que Henrique Dussel chamou de mito da modernidade, que a partir daí nós pensássemos esse mito da modernidade, né? Como indígenas que vêm de comunidades distintas, culturas distintas, histórias distintas,
e nem sempre, como eu estou sempre relatando aqui, nem sempre convergentes, podem ser chamados de indígenas, né? Comunidades que têm nome, que têm cultura, comunidades que têm território, comunidades que vão sendo, pouco a pouco, levadas a uma essencialização. Então, eu diria que a pedagogia crítica, assim como o letramento crítico, tem espaços em pesquisas, em estudos decoloniais, mas essa mistura não pode acontecer sem colocar as limitações de cada teorização. Então, a pedagogia crítica não foi feita, não se deu para pensar um sem número de coisas, porque o próprio Paulo Freire, existindo e vivendo no Brasil, tinha experiências sobre a leitura, que ele trouxe e teorizou e que foram muito importantes, mas que não traziam experiências sensíveis, entrecortadas por teorias decoloniais. Isso não tem problema. Nós precisamos entender que as teorias podem ser utilizadas como se nós estivéssemos objetivamente construindo existências nos contextos mais possíveis. Então, é possível utilizar, por exemplo, a decolonialidade e o letramento crítico e a pedagogia crítica. Mas não é possível trazer as misturas como se aquilo não tivesse um valor originário. Então, eu acho que é isso. Acho que tem razão de ser a partir daí. A outra pergunta que a gente tem é: como viramos a chave numa sociedade capitalista, professor Gabriel? É possível refundar uma sociedade racista que se mantém como pilastra de sustentação desse sistema econômico? Bom, na verdade, eu acho que como viramos a chave na sociedade racista, né? Porque o capitalismo é racial, como lembra Cedric Robinson. E aí temos que pensar como viramos a chave na sociedade racista. Eu acho que nós estamos caminhando para o horror. Estamos caminhando para as famosas distopias que sempre assistimos. E eu não queria dizer isso para desesperançar vocês. Eu queria esperançar vocês. Eu queria dizer para vocês que há esperança. Em todo horror, há esperança. Somos de um país onde as pessoas sempre resistiram bravamente e venceram com a resistência na história. Então, eu não estou falando que nós estamos caminhando para o horror para vocês desistirem a partir de amanhã e verem o horror acontecer. Não, eu estou conclamando a luta política. Mas eu estou dizendo isso para dizer que nós, possivelmente, podemos virar a chave desde que os elementos de destruição dos aparelhamentos racistas, racialistas e culturalistas do racismo à brasileira sejam destruídos. A partir do momento que a estrutura do Estado brasileiro e do mercado da comunidade tragam as pessoas pretas à condição de existência. A condição de existência. Essa condição, de alguma forma, foi celebrada e quando você teve programas sociais, houve grande importância. No entanto, isso não acabou e jamais acabaria com o racismo, porque o efeito dessa política que teve caráter dentro do capitalismo racial não foi antirracista. Precisamos dessas políticas para combater profundamente como o espaço das pessoas negras é destruído. E quando eu digo estamos caminhando para o horror, não é uma mera retórica, é, na verdade, um chamamento à existência e à resistência de todos vocês. Então, eu acho que temos como virar a chave, sim, mas como viramos a chave depende de uma série de fatores que não estão colocados à mesa e que já foram colocados em diversos momentos, mas por traição os elementos foram destruídos, como é o caso da famosa traição do Estado português à República Palmarina, que chegou a resistir durante quase 20 anos e foi o acordo traído pelo Estado português. Os brancos traíram o acordo que poderia tornar a República Palmarina como autônoma, independente, uma república que reunia vários quilombos,
e que aquele não reconhecimento produzia um estado de coisas que nós vivemos até hoje. Então, seria mais ou menos nessa linha, e quero agradecer profundamente essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta que nos leva a reflexões profundas. Bom, não tem mais nenhuma pergunta lá no chat do YouTube. E eu só queria falar, para finalizar, que eu sou muito fã do seu trabalho. Eu utilizo como um dos meus referenciais da vida agora. Eu comprei esse livro ano passado e fiquei completamente apaixonada por ele. E eu fiquei feliz de saber que existem pessoas negras escrevendo sobre o que eu quero ler. O trabalho que o senhor fez aqui nessa obra, escrevendo em primeira pessoa, explicando, assim, de maneira tão didática para pessoas que estão iniciando na vida acadêmica, assim como eu, foi primoroso mesmo. Eu postei e falei, assim, para a Thaís das Pretas, que eu me senti totalmente abraçada pelo seu trabalho, pela sua escrita, que deu para perceber qual era o seu objetivo. Thaís é minha Thaís, minha amiga Thaís. Isso, ela vai participar do Novembro Negro aqui. Que ótimo, maravilha, tá maravilhosa. Sim. Maravilha, fico muito honrado. E eu estava falando que o objetivo do senhor ao escrever era informar para quem quer ler mesmo, assim, tentar romper um pouco com esse conteúdo academicista que a gente tem que dominar para poder se destacar, para poder falar pelos nossos, né? E também falar pelos outros. E o senhor falou que não é um tradutor, né? Mas também falar das experiências, mas acho que nesse livro a gente pode se reconhecer em alguns momentos, em algumas falas. E eu só queria fazer um merchan mesmo do livro do professor. Obrigado. Leiam, é maravilhoso. Principalmente aquelas pessoas que são das áreas de linguagem, dos cursos de letras aqui da universidade. Eu falei que deu vantagem de distribuir um volume para cada uma dessas pessoas, para elas entenderem a importância desse trabalho. E queria que o senhor falasse também sobre o ciclo de palestras que o senhor está fazendo agora com um grupo de pesquisa que eu já estou inscrita, que é de linguagem e racismo. Agora no dia 15 a dia 21, do dia 17 a dia 21, a gente vai ter o ciclo de debate em linguagem e racismo aqui na Federal do Sul da Bahia. Espero também receber vocês da UFAC, a Andressa já vai estar. A gente vai ter muita gente especial falando sobre relações de linguagem e racismo, como Joânia, da Penn State University, da Limário Trindade Menezes, da USP, Tânia Rezende, lá da UFG, Ana Lúcia Silva Souza, da UFBA, a gente vai ter Marco Bonfim, que estava aqui agora há pouco, lá da UES, Lourenço Cardoso, falando sobre branquitude, lá da Unilab, quer dizer, uma turma maravilhosa. Edivan Brito, da Arkansas University, vai estar com a gente, Eugênio, uma turma maravilhosa vai estar. Espero vocês nesse grande evento, agora do dia 15, dia 17 e dia 21. E aí eu queria terminar com uma poesia. Professor, ainda tem uma perguntinha, desculpa. É o loop da internet. Tudo bom, tudo bem. Essa pergunta é da professora Cláudia. Como a universidade pode desenvolver discussões com e sobre branquitude crítica como um compromisso decolonial de desconstrução das práticas universitárias racistas? Ela pediu que o senhor compartilhasse também exemplos, práticas e possibilidades. Boa, são muitas perguntas, mas eu quero indicar quem fala do assunto, na verdade. Porque eu estou aqui, mas eu tenho muita gente ao meu lado que veio antes de mim. Então, assim, eu estou aqui, mas eu estou aqui só passando. Tem muita gente, como a Aparecida Bento, o grande Lourenço Cardoso, que eu acabei de falar, que tem um trabalho sobre branquitude crítica, que tem, inclusive, um grande referencial teórico, desde a tese dele. No caso do Brasil, nós temos ainda
falei de Aparecida de Jesus Bento, eu falei de Lourenço Cardoso. Eu queria destacar o trabalho de Lia Schuckmann, que agora começa a ser uma pesquisadora branca. A Lia Schuckmann fala sobre branquitude a partir da psicologia. Nos Estados Unidos tem uma pesquisadora branca que eu leio muito, que é Linda Alcoff, que fala sobre branquitude, né? E eu queria primeiro indicar, né, essas pessoas. Eu acho que essas pessoas são fundamentais para vocês estudarem mais os conceitos e trazerem mais do que pensar apenas que é antirracista, sair dizendo antirracista antes de pensar. Eu gosto muito do trabalho de Lourenço Cardoso e Linda Alcoff, que são ele, um pesquisador preto, professor da Unilab, que vai estar no meu evento, que eu acabei de falar, e ela, uma pesquisadora branca, porque eles estão falando criticamente contra uma ideia de branquitude crítica que passou a ficar muito comum nos Estados Unidos nas últimas décadas e tem chegado ao Brasil. Branquitude. Vamos lembrar que branquitude no Brasil já foi uma forma como a Frente Negra Brasileira chamava o branco crítico. Então ele era chamado a branquitude era chamado disso. E eu gosto muito, muito mesmo dos usos que o grande teórico Alberto Guerreiro Ramos, em A Redução Sociológica, chamou de brancura, que é exatamente para falar como do branco emana poder, e ele cria esse poder para ele e ele produz. Então, eu daria exemplo de branquitude crítica se fosse fácil dar exemplo de branquitude crítica, né? Eu não daria exemplo de branquitude crítica, porque esse exercício as pessoas brancas precisam fazer antes de mais nada e construir antes de mais nada exemplos, né? Mas eu reforçaria que esses são os nomes que eu considero muito importantes para essa análise. Obrigada, professor. O senhor pode finalizar agora. Obrigado. Agradecendo a todo mundo que está assistindo a nossa live. Também lembrar que amanhã nós temos a maravilhosa, como o professor falou, nossa eterna ministra, a professora Nilma Lino Gomes, e a professora Lucimar na sexta-feira. Lucimar para você também no chat. Isso. A gente colocou no chat toda a programação, também a programação do Novembro Negro, que é uma campanha institucional da universidade também, é o nosso terceiro Novembro Negro, onde a gente faz oficinas, palestras, rodas de conversa, tudo online esse ano, né? Não vai ter presencial, mas eu também quero agradecer muito, 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 muito mesmo pelo professor Gabriel ter aceito. Eu mandei e-mail totalmente assim, a professora Flávia falou assim, nossa, tu é muito ousada. Tá muito ousada em mandar um e-mail assim, e a professora falou assim, já que você está sendo ousada, eu também vou mandar para a Nilma. Eu digo, tá bom, então vamos ver quem é que vai aceitar. Que ótimo. Flávia, parabéns. Parabéns por Andressa também, parabéns por esses e-mails. Assim, na verdade, é muito importante que a gente tenha essas características. Uma coisa que eu aprendi muito com esse povo de fora, esse negócio de a gente tem muito medo de escrever para as pessoas que a resposta vai ter, porque o Brasil é esse país desse fantasma, né? Mas eu aprendi muito, porque eu também sou muito cara de pau, sempre fui, e eu sempre mandei muito. Mandava mesmo e-mail, já cheguei a mandar e não respondem. E aqui eu convido todo mundo para assistir o restante do evento e peço que o professor finalize. Muito obrigada, professor. Bom. Eu vou recitar um poema de Cristiane Sobral, que eu gosto muito. Eu já estou com minha fala um pouco, desde o evento lá de tarde na UFSCar que eu estava, estou com uma fala meio dificultada. Eu pensei até em não recitar para terminar, mas eu gosto muito desse poema. Eu acho que é muito importante para essa semana nós abrirmos com esse poema de Cristiane Sobral, uma escritora negra que vocês precisam comprar os livros dela, o livro do mesmo nome do poema, que eu Não Vou Mais Lavar os Pratos, e que me foi indicado pela pesquisadora Franci Silva.
minha irmã, minha amiga, que eu amo profundamente, e ela me indicou esse poema, e eu tenho terminado alguns momentos com esse poema. O poema é Não Vou Mais Lavar os Pratos. É assim. Eu disse que eu tô com uma fala dificultada por causa da língua, gente. Eu mordi minha língua hoje. Vocês imaginam o que é morder a língua? Eu esqueci de explicar. Não vou mais lavar os pratos. Nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira. Nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros, mãos bem macias que antes. E sinto que posso começar a ser a todo instante, sinto qualquer coisa. Não vou mais lavar, nem levar. Muito menos levar seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água. Sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê. O porquê e o porquê. Existem coisas, eu li e li e li, eu até sorri. Eu deixei o feijão queimar. E olha que o feijão sempre demora a ficar pronto. Considere que os tempos agora são outros. Ah, esqueci de dizer. Não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere, você nem me chame, não vou. De tudo que jamais li, de tudo que jamais entendi, você foi o que passou. Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto, desalfabetizou. Não vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira. Nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui para lá e de lá para cá. Desinfetarei as minhas mãos e não tocarei suas partes móveis. Não tocarei no álcool. Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tantos anos juntos, aprendi a separar meu tênis do meu sapato, do seu sapato, minha gaveta das suas gravatas, meu perfume do seu cheiro, minha tela da sua moldura. Sendo assim, não lavo mais nada. E olha a sujeira no fundo do copo. Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais pratos. Li a assinatura da minha Lei Áurea, escrita em negro maiúsculo, em letras tamanho 18, espaço duplo, aboli. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prato, cozinhas de luxo e joias de ouro, legítimas. Está decretada a Lei Áurea. Obrigado, FAC. Obrigado, Neabi, FAC. Um cheiro grande. Andressa, Flávia e todos os colegas essa noite. Obrigada, boa noite, pessoal, e continuem a nossa programação amanhã.